Bom, Insira Nome Aqui é pesquisador e realizador em vídeo e graduando em cinema e audiovisual pela UFC. Ele já colaborou com mais de 30 projetos entre espaços expositivos e as salas de cinema durante seu percurso. E tem como interesse de pesquisa ecologias especulativas em confluência com marginalidades e dissidências territoriais. A partir daí, dessa primeira apresentação, vou começar a apresentar com vocês aqui o projeto. A gente está falando de um projeto que está acontecendo no virtual, né? Então a gente vai ter duas mídias que a gente vai acompanhar principalmente, que é o site e a experiência. Bastante. Para vocês não estarem vendo minha tela, nós estamos na página sobre do site. A gente tem uma página com fundo creme, o texto que eu acabei de ler do projeto, escrito em preto, e a gente tem também uma figura de uma cobra. Ela é texturizada como feita em lápis, e os traços dela são em marrom. Apresentar também que esse projeto, apesar de idealizado por Insira Nome Aqui, ele é feito a partir da coletividade, e dentro dele a gente tem a ficha técnica aqui, que é a direção criativa por Insira Nome Aqui, a produção por Margem Selvagem, produção executiva por Francisco Izzy Vitório, produção de campo por Paula Trojani, fotografia por Sani Maia e Insira Nome Aqui, som direto pelo Mike Dutra, design sonoro por Pedro Briá, design gráfico por Marissa Noana, animação e montagem por Insira Nome Aqui, legendagem por Insira Nome Aqui, curadoria por Noah Bonoba, web design por Marim, comunicação por Neuli Levi, assessoria de imprensa também por Neuli Levi, e as impressões gráficas pela 3D Sign. Bom, esse projeto ele é apoiado pela Secretaria da Cultura do Estado do Ceará, através do 12º Edital das Artes da Secretaria de Cultura do Estado. E ele vem aqui, a partir do site, a gente vem aqui para a página inicial, e a gente vai continuar no mesmo site com o fundo creme, agora com uma nova imagem, com uma ilha que surge do mar, a gente vê pequenas ondas e parte da ilha pintada em marrom. Vou abrir, clicar para acessar a tour, vai ser aberta uma nova guia. E aí a gente entra na plataforma. Essa plataforma é onde o trabalho se encontra. Aqui a gente está acessando pelo computador, mas essa plataforma ela também é acessável pelo celular. Então, do seu próprio dispositivo portátil, você pode pegar o link na bio do projeto. O Instagram do projeto é @arquipelagofebril. Então, aqui, ao acessar, a gente vê, no primeiro momento, o nome Ilha, inscrito embaixo por Insira Nome Aqui, a mesma imagem da ilha que a gente tinha visto anteriormente no site, mas agora em branco. E abaixo, escrito clique na figura. Além desse detalhe, a gente vê também um sol ao fundo, bem ao fundo, quase no horizonte, que se reflete no mar bem azul, um azul denso, escuro, e um céu muito limpo, muito limpo. O horizonte ele é bem amarelado, bem clarinho. Por toda a nossa volta a gente vê mar, e conforme eu vou girando a tela, clicando e arrastando, a gente vê uma figura que está sobre as águas. Essa figura é de uma criatura meio humano, meio peixe, com seios, com bigode, com a língua de fora, os dentes afiados, garras afiadas. Por cima dele tem escrito continuar andança pelas águas e por baixo um link escrito amplie a figura. Bom, para falar desse projeto e entender esse momento que estamos aqui, eu volto naquilo que a gente já falou um pouco, né? Esse projeto ele é feito e pensado, guiado através dos sonhos. Então, o que a gente vai ver aqui vai ser uma série de fragmentos de palavras, imagens e sons que vão comunicar várias coisas.
às vezes essas comunicações vão parecer fluidas, meio amorfas, sem forma definida. E essa ideia está diretamente ligada com a poética do projeto, né? Esse lugar onírico onde as coisas são etéreas, não são tão definidas. Então a gente vai passear por esse espaço todo aqui e encontrar fragmentos, posts, quase como cartas escritas nas garrafas e deixadas no oceano, que vão nos ajudar a construir algo, mas que não vão nos dar a forma completa dela. E aí, vou abrir, clicar naquele botão Amplia a Figura, que eu já tinha mencionado anteriormente, na qual abre uma janela de cor creme, e com a mesma imagem no lado esquerdo, sobre ela está escrito: para todos aqueles que habitam a margem, e ao lado há um texto. Esse texto diz: quebrante para fazer dormir de olhos abertos. Sem senhor, 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 sem senhor. Em memória de Pupiara. E Pupiara é o nome dessa criatura que já foi descrita e que aparece ali em cima do mar. Essa imagem, essa união entre imagem e palavra, um trabalho chamado Santo Quebranto, de 2023, e a gente conhece, então, logo abaixo, escrito, na imagem de Pupiara, entidade assassinada por Baltazar Ferreira, homem colono. Quando a gente vai atrás dessa história, a gente vê que essa história de Pupiara é narrada entre as cartas que os colonos enviaram de volta a Portugal, depois de passar um tempo nas terras que hoje a gente conhece como Brasil. E dentro dessas cartas, uma delas continha a história de Pupiara. E Pupiara é descrito como essa figura, meio peixe, meio homem, meio mulher, uma criatura monstruosa, e que insistem em traduzir dentro da carta como o demônio d'água. A gente precisa pensar, né, que os povos originários não tinham essa definição de demônio, né? Então, que tradução é essa feita pelos colonos ao traduzir o nome dessa criatura que é avistada, né? Avistada e assassinada por alguém. Então, a gente vê esse relato de monstros, né? O relato de um monstro numa terra nova, ainda não descoberta. E é interessante essa brincadeira que a gente faz aqui, que a gente vê aqui no trabalho de Insira Nome Aqui, né? Onde a gente tem uma relação muito próxima entre a monstruosidade, entre a noção de ser um monstro, de ser uma corpa monstruosa, e a relação entre as águas, né? Então, assim como as águas, os monstros não têm uma forma definida, também se transformam e mudam com o tempo. E a gente vê também, a partir dos desdobramentos desse trabalho, uma ligação muito grande com a ideia da cartografia, entendendo a cartografia principalmente como uma violência, né? Pensando que assim que colonos chegam numa terra considerada para eles nova, né? O primeiro movimento é de cartografar, de entender, de descrever tudo que tem nessa terra e tentar limitar o que ela é. E a mesma coisa acontece com corpos desobedientes, corpos monstruosos, né? Essa intelectualidade da branquitude, dessa forma colonizadora de ver o mundo, está muito mais interessada em descrever as monstruosidades do que em aprender com elas. Assim como também está muito mais interessada em aprender e explorar a água do que aprender com a água. E a gente vê essa relação muito distinta na Epupiara, né? Essa criatura que é das águas, que é monstruosa, que se torna um primeiro relato de algo fora do conhecimento dos colonos e que assusta também eles, né? Se torna uma história de mostrar, em certa medida,
esse olhar de selvageria, né? Esse olhar de tentar mostrar o quanto uma terra é selvagem, o quanto um espaço é selvagem, e essa tentativa de, ao reconhecer essa selvageria, se sentir no direito de dominar e de controlar. Acho que é bem interessante essa ligação para a gente partir e entender o trabalho, né? E, e buscar nesse lugar do onírico a, a também não forma dessas comunicações, né? A gente entende essas relações e correlações na sutilidade, no pequeno fio entre texto e palavra, e ao mesmo tempo que nenhuma das duas são completamente confiáveis, a gente brinca com elas. Insira brinca com elas, né? E toda a equipe que trabalha nesse projeto vai desenrolando e construindo a partir dessa poética. E, bom, acho que esse primeiro momento, nesse primeiro post, a gente fica com essa relação e carrega, fechando esse quadro e voltando para o mar. Voltando para o mar, a gente tem aqui, acima da figura de Pupiara que está flutuando sobre o rio, um link chamado Continuar a Andança pelas Águas. E agora eu vou clicar nele e partir para o próximo ponto. Nesse próximo ponto, o cenário muda um pouco. A gente ainda está flutuando sobre o mar, aquele mesmo mar denso e azul, o mesmo céu limpo, agora com um pouco mais de nuvens. Você olha ao redor, agora o sol está às nossas costas. E à nossa frente, a gente vê uma ilha alta, montanhosa, com bastante vegetação. E bem à nossa frente, a gente vê outra figura, uma outra figura que está sobrevoando o mar. Essa figura, ela é a de uma cobra com uma série de símbolos preenchidos em seu corpo, onde estariam as escamas, e no lugar do rosto tem um rosto, o rosto de uma cobra tem um rosto humano em perfil. Esse rosto tem os cabelos curtos, tem a língua toda sinuosa, como a de a cobra, um bigodinho e sobrancelhas grossas. Os olhos olham para frente desse perfil, né? E aí a gente tem bem aqui, bem ao lado dela, um botão de ampliar figura. E aí, aqui mais uma vez a gente tem um rastro de sonho, um rastro de imagem, um outro monstro marinho que aparece, dessa vez mais próxima da ilha propriamente dita. Girando aqui em volta, a gente vê ainda só essa ilha e bem onde estão as nossas costas, um botão de retorno ao início, junto com o sol, o brilho do sol. Esse espaço de imersão, que é a plataforma Pula, possibilita que a gente clique e arraste com muita tranquilidade, né? No celular, que eu já comentei se é possível, a gente não precisa fazer esse tipo de movimento. A maior parte dos aparelhos que já tem giroscópio, você só precisa girar ao seu redor e a própria mapa vai mudar, vai girar sozinho. Caso seu celular não tenha giroscópio, nesse caso você só vai precisar clicar e arrastar com a tela. Bom, voltando aqui para a figura, eu vou clicar em ampliar figura e vai nos levar diretamente para um vídeo. Vou dar play nesse vídeo, mas primeiro vou fazer uma descrição da imagem que a gente vê. Aqui no vídeo a gente vê o mar azul, aquele mesmo mar azul e denso, mas aqui ele é animado, as ondas se mexem e refletem um sol alaranjado. Por baixo da água, nadando perto da superfície, a gente vê as escamas de uma cobra gigantesca, que parece ser verde e preta. É uma cobra muito, muito grande, e a gente tem uma legendagem do que é falado. Vou voltar do começo e dar o play com o áudio para que a gente possa apreciar.
invade o rio, ele escoa para os seus lados. Quando o homem invade o rio, ele escoa para os seus lados. Quando o homem invade o rio, ele escoa para os seus lados. Quando o homem invade o rio, ele escoa para os seus lados. Quando o homem invade o rio, ele escoa para os seus lados. Quando o homem invade o rio, ele escoa para os seus lados. Era dia que o Senhor deu de comer a cobra. Deu bicho, deu gente. O Senhor deu planta e deu a terra sobre a planta. Ela era tão grande que se enrolava inteira dentro da casa do Senhor. A bichinha não cabia ali não. Cabia não. Já não cabia mais de jeito nenhum. E o Senhor continuava dando de comer. Não sei como foi que aconteceu. Não me pergunte não. Mas a serpente de tanto não caber, não pôde caber mais. E ela saiu dali, daquele lugar, com fome de tudo que ela conhecia. Comeu bicho, comeu Senhor. Deu conta de cada flor e cada pedra preciosa. Engoliu o trânsito, a costa e as fronteiras imaginárias. A bicha deu conta de toda aquela geografia maldita. Engoliu até o nome registro, qualquer outra memória legítima. Tudo que era oficial. Mãe falou pra mim que a garganta da serpente era inteira. A garganta da serpente era inteira. E era inteira fome. Ontem fechei meus olhos e sonhei com ela. Sonhei que suas entranhas eram como um rio. Sonhei que o rio era ela inteira. E pensei que sua fome é também a fome de um rio inteiro. Na extensão de meu estômago, acordo nutrindo uma serpente. Acordo nutrindo um rio. E tento sonhar de olhos bem abertos. Escoa para os seus lados. Quando o homem invade o rio, escoa para os seus lados. Quando o homem invade o rio, ele escoa para os seus lados. Quando o homem invade o rio, ele escoa para os seus lados. Quando o homem invade o rio, ele escoa para os seus lados. Quando o homem invade o rio, ele escoa para os seus lados. Quando o homem invade o rio, ele escoa para os seus lados. Quando o homem invade o rio, ele escoa para os seus lados. Bom, esse vídeo que a gente viu, que se chama Iniciação à Serpente. Iniciação à Serpente Rio. Bom, a gente vê uma relação mais nítida nesse lugar, né? Entre a monstruosidade, as águas. E eu acho que traz também um outro ponto que é bem interessante. No vídeo a gente vê e acompanha essa narração dessa serpente que foi alimentada até um dia não caber mais. E na fome de não caber mais, ela passa a engolir esse mundo. Ela passa a engolir essas oficialidades, esses registros. E aí essa passagem me volta para outro movimento também, né? Mais uma vez pensando no movimento de como as ideias de progresso coloniais lidam com as águas, né? Como pensam em cercar rios, diminuir o acesso à água, crescer cidades e prédios para cima das águas, para cima das praias, e depois, quando a gente aterrar rios também, né? Quando depois a gente vê a volta dessa natureza, uma natureza que não pôde ser contida e que nunca poderia ter sido contida por barreiras de concreto, a gente vê alagamentos, a gente vê mares que sobem, rios que sobem, casas que afundam. E isso diz muito sobre a forma como a gente lida com aquilo que não pode ser controlado e preso, com aquilo que é amorfo, com aquilo que não tem uma forma física fixa.
E o mesmo acontece também com as monstruosidades, né? Muitas vezes somos cartografadas e quase criadas como glossários sobre o que são as identidades, o que é cada tipo de pessoa, como funciona cada identidade, etc. E muitas vezes a gente vai vazar dessas coisas, essas palavras, essas definições, elas não dão conta. E às vezes essas definições elas voltam, inclusive, para assombrar as próprias pessoas que nos definiram. Então, eu acho que esse trato entre a revolta das águas e a revolta dos monstros aparece bastante nítida nesse texto, pelo menos para mim, né? Eu sou muito pega por essa poética e pela forma como a humanidade, o sujeito humano íntegro e universal, definido pela ciência na Europa no século XIX, né, vai se apartar da natureza, vai se colocar como outro, vai se colocar longe desses processos e dessas coisas que acontecem no mundo natural. E nós, corpos monstruosos, muitas vezes somos quase que num movimento sem querer aproximadas da natureza, né? E aí nesse ponto eu acho que é o pulo do gato dessa relação entre a água, um território e corpos monstruosos, né? Entender como essa vontade, essa sede de cartografar e de definir violenta tanto a terra quanto a água, quanto as corpas que estão à margem, quanto as corpas que estão mais próximas da natureza, né? Porque por mais que nos aproximar de monstros, em algum momento é uma estratégia desse projeto colonial de criar controle sobre os corpos, esse movimento também nos coloca perto da natureza, das pedras, dos minérios, do oceano, da terra, do fogo. E esses elementos estão aqui muito antes da humanidade, né? Essas presenças, elas estão aqui há bilhões de anos antes dos seres humanos pisarem nessa terra. Há bilhões de anos antes dos seres humanos pensarem em organizar os processos, pensar em escrever. Então, tá ao lado dessas entidades da natureza, né, dessas forças da natureza, parece um lugar muito mais apetitoso do que está ao lado dessas ferramentas da ciência humana, né? Que pensam esse lugar de progresso em linha reta, que pensam esse lugar de extrativismo, de cartografias. E acho que essa poética e esse espaço são muito importantes dentro do trabalho e que vão sendo guiados, construídos, não dessa forma narrativa que eu trago, né, mas muito mais a partir das brechas. E é interessante também que o trabalho vai sendo construído aos poucos. Aqui, hoje, a gente está fazendo uma abertura de caminhos, uma abertura desse processo, mas o ilha ele vai se expandir. Aqui hoje a gente visitou 2 primeiros pontos e 2 primeiros posts, mas em breve a gente vai ter já outros espaços, tanto na ilha quanto no mar. Inclusive a gente vê já esses 2 botões aqui na minha tela, um botão acima, flutuando acima da ilha, escrito ir para a ilha, e outro adentrar o mar, um pouco à nossa frente, ainda flutuando no mar, né? E, bom, é interessante pensar esse lugar, né, desse trabalho que vem sendo feito por Insira Nome aqui, nesse projeto, porque ele também vem de outras pesquisas, né? Conforme pude trocar com ele no momento que tivemos para estudo, para planejar esse momento, né? Ele fez parte do laboratório de pesquisas do Centro Cultural Bom Jardim, em Fortaleza, junto com outras 2 pessoas, o Francisco Izzy Vitório e o Sani Maia. Isso à frente do projeto, né? Mas outras pessoas também participaram desse projeto de formas indiretas e que compõem hoje a ficha técnica que eu já apresentei do projeto, né? Então, é interessante ver como um trabalho de pesquisa que começou lá atrás, um projeto coletivo, hoje cria uma primeira cara a partir da poética do Insira Nome Aqui.
e que é importante pensar nessa poética que é feita através das trocas, né? Das coisas que a gente aprende entre as corpos desobedientes. E como, quando a gente se reúne e pensa entre nós, a gente consegue chegar em outros lugares do que foi colocado para a gente, a partir dessa monstruosidade. Inclusive encontrando essa potência que a gente já conversou dentro da monstruosidade, né? E é interessante também pensar esse lugar que a gente está visitando aqui, né? Um espaço virtual, um espaço que é aí não está localizado no local físico, né? E isso é muito interessante do ponto de vista das artes, né? De entender a potência da gente estar podendo construir espaços de fruição que não dependam nem do museu e nem da sala de cinema, né? Ciranome aqui, como eu falei, está concluindo, tem uma trajetória longa no audiovisual, né? Mas aqui nesse trabalho a poética se esvai para outros lugares, né? Ela vaza para além do cinema, ela escorre para outros cantos. Ela vai para a fotografia, para modelagem 3D, para as pinturas, esculturas. É importante pensar também que esse momento do Ilha já é um segundo momento. Houve um primeiro momento de instalação física, que foi realizado no processo de conclusão de curso do Ensinando-me aqui. Então, mas nesse momento ele também mistura muitas mídias físicas. E aí agora a gente migra para o virtual, né? Esse espaço que ele é completamente acessível, dentro da ideia de que você não precisa se deslocar para algum lugar, você também não precisa de um computador de alta potência, nem um celular de última geração para acessar. Então, é interessante pensar essas dinâmicas que se criam quando a gente vai para dispositivos e espaços que outras regras acessam, né? Quem pode acessar um trabalho que não está necessariamente dentro de um museu ou do cinema, e pensar também o quanto o cubo branco do museu e a caixa preta do cinema não criam uma série, na verdade criam, né, uma série de limitações de quem entra e de quem se sente pertencente dentro desses espaços, né? Então, é visível esse movimento, principalmente pós-pandemia, né? Eu acho que a pandemia influencia muito essa transição, mas é uma transição que empodera muitos artistas. E aí eu falo principalmente localizada aqui em Fortaleza, né? Empodera muitos artistas a colocar seus trabalhos para frente e experimentar para além dos espaços institucionais, né? Pensando também o quanto esses espaços institucionais muitas vezes cerceiam e limitam os trabalhos que estão dentro deles, né? Pensar, por exemplo, que o que pode estar dentro de um museu é limitado. Muitas vezes a gente não pode levar água, terra e esses elementos naturais que são tão caros aqui para esse trabalho para dentro do museu. Ao mesmo tempo que as imagens e textos também não cabem dentro de uma sala de cinema, dentro da linguagem do filme. Então, poder pensar esse espaço da web é um espaço que é de bastante conforto, de bastante vazão para artistas multimídias, né? Artistas que não estão delimitados dentro de uma linguagem só, ou que se limitam dentro dela, principalmente, né? E isso volta para o que eu vinha falando no começo, das imagens amorfas. A gente tem também uma obra que ela é amorfa, ela não é uma linguagem, mas ela é um encontro de linguagens, ela é um movimento e um experimento que vai transbordar para várias linguagens das artes, construindo uma experiência de fruição mista e que vai trazer... Cada pessoa vai ter o seu tempo de fruição e de poder ficar aqui nesse mar, olhando para essa ilha. A gente está aqui uns 10 minutinhos olhando para o mesmo lugar, assim, e tem bastante coisa para se reparar nos detalhes, nos brilhos. Então, é também um movimento de autonomia para que a pessoa possa visitar com o tempo que ela quiser, né? Seja para ver rapidinho os vídeos e sair, seja para ficar 10 minutos passeando e girando e investigando esse espaço, né? Esse espaço virtual. Importante pensar essa virtualidade, né? Numa proximidade muito grande que tem entre a virtualidade do sonho e a virtualidade da tecnologia. Os nossos processos fabulatórios, os nossos processos de imaginação,
também são tecnologia, né, mas não essa tecnologia digital, de metal e de fios e de comunicação, mas é uma outra forma de tecnologia e de virtualidade. E essas duas visões se encaixam muito aqui nesse trabalho para construir essa poética. Por exemplo, as virtualidades vão dar vazão para coisas que estão além do real. E quando elas estão além do real, elas voltam para essa impossibilidade de serem descritas. E, bom, acho que isso é muito do que eu queria trazer. Esse processo ele é bem interessante para a gente acompanhar nos próximos dias, como eu tinha comentado. Ilha vai se expandir, então vão ter novos posts, novas pontos clicáveis para vocês visitarem e irem além. Vocês vão poder acompanhar esse processo e esses lançamentos pelo Instagram, que eu já citei, o @arquipélago febril, tudo junto, sem nenhum acento. E, bom, esse primeiro momento, né, que sai aqui, que a gente visita, está muito ligado aqui à água, a esse espaço. E é muito bom poder estar aqui com vocês, mediando esse espaço. Ilha é um processo que eu começo a acompanhar junto com Cira Nome aqui, quando ele começa a pensar seu TCC, então é um momento muito bom de estar aqui vendo a finalização, o começo da finalização desse projeto, né? Vendo a realização dele feito por várias pessoas queridas, por várias pessoas dissidentes e que estão na cena produzindo e pensando sobre a potência das nossas corpas. Então, esse é um projeto que vale muito, muito, muito a pena acompanhar. Eu estou acompanhando aqui pela Twitch, estou vendo aqui as pessoas que estão assistindo, e eu gostaria de convidar, caso você que esteja assistindo quiser deixar algum comentário, pergunta, puxar algum tópico para a gente conversar, pode ficar à vontade, essa é a hora. O Ciranome aqui está com a gente aqui, questões mais específicas também podem ser respondidas por ele. É isso, é um grande prazer para mim estar aqui compartilhando com vocês um pouco desse projeto e apresentando o desembocar dessa pesquisa. Um momentinho. Bom, gente, nesse momento, então, vejo que não temos perguntas. Queria convidar o Insira, então, só para ver se ele tem alguma palhinha, alguma coisa para dizer além, complementar, fazer algum outro comentário nesse momento. Oi, gente, boa noite. Eu sou Insira. Fazer minha audiodescrição, eu tô com uma blusa de gola polo, as mangas são curtinhas, tem um tom meio amarelado, as minhas sobrancelhas elas são meio despenteadas, eu tenho um cabelo bem curtinho, preto, uma tatuagem no rosto, opa, é aqui desse lado, uma tatuagem no rosto azul com branca, que não dá para ver direito no vídeo, mas é um dragão desenhado no meu rosto. E eu tô com um fone enorme na minha cabeça. Aqui atrás tem meu guarda-roupa que está aberto, um chavezinho, e tem uma plantinha aqui em cima da minha cabeça. Eu só queria agradecer a todo mundo que está aí assistindo. Agora, nesse momento, são 8h30 de uma segunda-feira. Assim, eu acho super especial. Fico muito feliz que a galera tenha chegado e assistido. Agradeço também a participação de Garu, a participação de Felipe nessa fala. É super importante para mim chegar nesse momento de apresentação, de abertura de caminhos. Ele é um projeto, o William é um projeto que eu elaborando ele por várias vias, assim, da escrita ao vídeo, da escultura à pintura, enfim, já deu uma boa passeada esse projeto e agora ele se encontra dentro de um espaço virtual expositivo. E para mim é uma honra
estar apresentando esse trabalho aqui e estar contando com a presença de vocês, com a fala de Garu, que foi belíssima, amiga, muito obrigada pela fala. Eu acho que não tenho muito a acrescentar, não, foi muito redondinho, muito chique, eu amei. Tudo, amigo. Então, queria agradecer o convite mais uma vez, por estar aqui compartilhando desse espaço com vocês e podendo falar desse trabalho. Agradecer todo mundo que assistiu agora durante a Twitch e todo mundo que vai ver no futuro e que vai encontrar esse vídeo e poder ver esse registro também. E é isso, né? Lembrar que esse processo é uma abertura de caminhos, então vai ter muita coisa vindo, outras partes desse trabalho ainda vão se revelar nos próximos momentos, né? Vocês vão poder acompanhar pelo Instagram. E é isso, gente. Muito boa noite. Obrigado por estar aqui com a gente. Muito obrigado, gente. Até já já, viu? Prestem atenção nos nossos canais, que vai sair muita coisa bacana ainda. Cheiro.